Meu autor escolhido para o seminário é Graciliano Ramos. Eu escolhi porque eu gosto muito do estilo conciso, enxuto, como ele escreve, bem direto, e os temas que ele aborda também. É, Ele nasce em 1892 em Quebrangulo, Alagoas. Aos 12 anos, ele escreve o seu primeiro conto para o jornal da escola do internato onde ele estudava. Dos 14 aos 19, ele publica em jornais e revistas esporadicamente, usando pseudônimos. Depois, aos 22, ele vai para o Rio de Janeiro trabalhar como revisor em um jornal. Fica apenas um ano, porque nesse período existe em Alagoas uma epidemia de peste bubônica e ele perde vários irmãos, então ele retorna a Palmeira dos Índios, a cidade onde ele vivia há bastante tempo já. Ele se casa nesse mesmo ano do retorno dele com Maria Augusta de Barros, e esse casamento dura 5 anos, ele fica viúvo, com 4 filhos. Depois desse período ele volta a escrever para o jornal O Índio, também de Palmeira dos Índios, ainda usando pseudônimos. Depois, aos 33 anos, ele começa a escrever Caetés. Ele só publica esse livro 5 anos depois. Aos 35, ele foi eleito prefeito de Palmeira dos Índios. E nesse mesmo ano, ele se casa com Heloísa Leite de Medeiros. No ano seguinte, ele envia alguns relatórios para o governador de Alagoas, e esses relatórios tornam um pouco famoso, porque o estilo como ele escrevia era bem peculiar, não era um estilo de um político escrever. E chegando às mãos de Augusto Frederico Schmidt, ele diz que quem escreveu aqueles relatórios devia ter algum livro na gaveta. E tinha, né? Tinha o Caetés, que algum tempo depois ele publica. Aos 37 anos ele renuncia ao cargo de prefeito. Isso porque nesse período de prefeito ele cobra impostos atrasados, constrói estradas, desapropria propriedades dos poderosos, dos coronéis, criou leis para locomoção de animais em praças públicas. Então, ele contraria os poderosos e às vezes até mesmo a própria família. Então, depois de 2 anos, ele renuncia. E aí ele vai trabalhar nomeado diretor da imprensa oficial de Alagoas. Ele fica por um tempo, depois ele se demite do cargo. Aos 40 anos, ele escreve o segundo romance dele, que é São Bernardo, na sacristia de uma igreja de Palmeira dos Índios. Ele foi, depois disso, nomeado diretor de instrução pública de Alagoas, uma espécie de secretário estadual de educação. Ele coloca várias ações, assim, para a época, um pouco avançadas, hoje em dia normal. Seria alimentação para as crianças na escola, uniforme e calçados. Ele dizia que o estudante não aprende de estômago vazio. Essas medidas, entre outras medidas também, ele coloca concurso para professoras, porque existia inclusive algumas que ele considerava analfabetas, inclusive familiares dele. Então ele cria concurso para as professoras, escolas profissionalizantes. E isso acaba chamando a atenção dos integralistas, e ele acaba tendo uma discussão com uma parente dele, que nessa discussão ela diz que vai denunciá-lo, e ele desafia e pede que denuncie mesmo. E ele não sabe se por isso ou não ele acaba preso em Maceió, transferido para o Rio de Janeiro, presídio da Ilha Grande, onde ele fica por 10 meses preso, sem nenhum processo, sem nenhuma acusação formal. Nesse período, ele publica
livro dele, Angústia, outro romance, Angústia. Por dificuldades financeiras, ele pede que a mulher leve ao editor e publique para conseguir recursos. Depois da prisão dele, ele fica no Rio de Janeiro, ele nunca mais volta para Alagoas. Ele fica no Rio de Janeiro até o final da vida. E nesse período de pós-prisão, acaba sendo um período muito rico para literatura. Então, por dificuldade, ele se inscreve num concurso cujo MEC iria premiar com uma certa quantia em dinheiros. Então, ele escreve um livro infantil, A Terra dos Meninos Pelados, que ele publica 2 anos depois. Nesse período também, ele escreve Vidas Secas como contos avulsos. Depois ele agrupa e publica como livro. Traduz, né, ele também trabalha como tradutor. Ele traduz Memórias de um Negro, de Booker Washington, e A Peste. Quando ele traduz A Peste, ele toma uma medida muito interessante, que ele faz a mesma coisa que ele fazia com a obra dele. Ele diz que tinha muita coisa desnecessária, então ele enxugou um pouco o livro, ele tirou um pouco as partes que ele julgava desnecessárias. Esse livro voltou a ser traduzido novamente só em 1970 por uma outra tradutora. Então, esse livro ficou por muito tempo com a tradução do Graciliano Ramos. Nesse período também ele escreve Vivente das Alagoas, Histórias de Alexandre, que são histórias populares, livros de contos, histórias incompletas que juntam infância com alguns capítulos de Vidas Secas. Depois ele publica Infância, que seriam contos que narravam a infância dele, e cuja uma infância tinha sido muito difícil, uma educação muito rigorosa, e ele narra as injustiças, as situações que ele passava com muita peculiaridade. Então, esse Infância, ele dizia que a mãe dele tinha uma boca má. Falava do pai que gritava com ele, que ao longo da vida, depois ele nunca mais conseguia ouvir uma pessoa falando alto. Depois de preso, ele acaba aceitando um cargo federal. Isso depois de preso, com muita mágoa da prisão e tudo mais, ele acaba aceitando e é nomeado inspetor federal do ensino secundário do Rio de Janeiro. Então ele aceita esse cargo. Depois ele também passa a trabalhar como com copdesk, que é uma função semelhante a um revisor, que hoje em dia não existe mais, mas que ele trabalhou até o fim da vida. Então, como inspetor federal de ensino secundário, com copdesk e escrevendo, né, ainda textos literários. Com 59 anos, ele passa a exercer a função também de presidente da Associação Brasileira de Escritores. E, em função disso, ele é convidado a conhecer a União Soviética. Então, aos 60 anos, ele faz uma viagem para a União Soviética e passa pela Tchecoslováquia, França e Portugal. Depois disso, ele volta para o Brasil doente, já com câncer no pulmão, é operado sem sucesso na Argentina e ele morre aos 61 anos de idade, vítima de câncer, então, esse câncer no pulmão. Depois, no mesmo ano, é publicado Memórias de um Cárcere e o livro de crônicas sobre a viagem dele, chamado Viagem. Alguns fatos interessantes: ele fumava 3 maços de cigarro por dia. Ele tinha uma espécie de toque que ele, quando cumprimentava alguém e pegava nas mãos, ele dava um jeito de disfarçar, sair de perto e lavar as mãos. Então ele não aceitava. O filho dele, Ricardo Ramos, escreveu um livro sobre as memórias dele com o pai. Seriam Graciliano Ramos, Retrato Fragmentado, e em que ele conta alguns jeitos de ser do pai, que, por exemplo, ele
só vi o pai chorando 2 vezes na vida. Foi na morte de Stalin, que ele gostava muito, e do filho Márcio, que se suicidou, né? Então ele só viu o pai dele chorando essas 2 vezes na vida. Então é isso, é um autor considerado então regionalista, né? Mas ele seria mais de um realismo crítico. Ele contrariou o Partido Comunista, que queria que ele escrevesse numa linha social, onde o socialismo seria uma solução para a vida das pessoas. E ele, muito indignado, dizia que cada um tem seu jeito de matar pulgas. Então ele nunca renunciou ao estilo dele de escrever e essa visão meio cética, né, da humanidade, do ser humano, da sociedade. Então é isso que eu tinha para falar do Graciliano.